Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel, dando início a mais uma videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que vem desde o processo de início do processo produtivo de soja no Brasil, e hoje a soja no Brasil ela é considerada uma das mais importantes culturas, né, em termos de divisa, em termos de exportação, em termos de dinheiro que isso gera tanto interno quanto externamente para o país. Mas um assunto vem sendo motivo de muita pesquisa e de muita discussão entre pesquisadores, entre os engenheiros agrônomos, que é a questão da adubação nitrogenada, né? Todos nós sabemos que a soja ela tem uma função, né? Ela consegue, né? Ela, ter uma associação simbiótica com uma bactéria chamada Rhizóbio, e essa associação simbiótica ela permite que esse nitrogênio atmosférico ele seja transformado em um nutriente, né? Um nitrogênio disponível para a planta. E a partir disso, a gente, né, os produtores vêm inoculando a soja, evitando ou minimizando as doses de nitrogênio na adubação, né? O que reduz o custo, evidentemente, do processo. Mas vem se discutindo essas doses iniciais de nitrogênio, porque no início não há uma nodulação. A nodulação da soja ela começa a partir de V2, V3, né, estágio de duas folhas, três folhas, e se estende até R5, estágio reprodutivo R5. Então, essa dose de nitrogênio inicial ajuda ou atrapalha? A gente vai falar um pouquinho disso a partir de agora, tá? Então, quais são os efeitos dessa adubação nitrogenada, né, na semeadura, em semeadura, né? Quais os efeitos na nodulação? Será que esse nitrogênio que nós estamos aplicando, doses que pode ser pequena, será que nós estamos atrapalhando essa nodulação? Vamos dar uma pesquisada nisso aqui, ok? Vamos lá, vou pegar um ponteirinho aqui, vamos lá. Vamos lá. Então, primeira coisa, nós precisamos entender como é que esse processo de nodulação, né? Uma informação mais básica, como é que essa bactéria nodula a raiz de soja? A gente pode começar, é o seguinte, então quando a gente faz o tratamento com esse inoculante, seja turfoso ou seja líquido, na semente, a partir do momento do processo de germinação dessa semente e ao aparecimento da raiz, né, do sistema radicular, o rizoma ele atraca, né? Ele se liga aos pelos radiculares dessas células do sistema radicular, e há um curvamento desse pelo envolvendo essas bactérias, né? Num primeiro momento, e essa bactéria penetra, fazendo um canal de infecção nesse pelo radicular, chegando até o interior dessa célula desse pelo radicular. A partir dali, é, há uma infecção, né? Essa bactéria passa para o interior desse tecido radicular e começa a formar o que a gente chama de cordão de infecção. Então, a membrana do canal de infecção fusiona-se com a membrana celular, e aí há esse canal de infecção onde a bactéria começa a se multiplicar, formando o que a gente chama desse bacteriossomo, ou de uma associação simbiótica mesmo, né? Dessa bactéria chamada Rhizóbio com o sistema radicular, no caso da soja aqui. Então, esse nódulo ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver, né, a partir dessa formação desse canal de infecção, até a gente ver nas raízes esses nódulos. Esses nódulos são bem visíveis, né, no sistema radicular. A gente observa aqui nódulos grandes, né? Isso aqui é um nódulo cheio de bactérias chamada Rhizóbio. Como é que a gente vê que esse nódulo está ativo? Quando a gente pega um sistema radicular, a gente retira uma planta de soja e corta esse rizóbio, né, esse nódulo no meio, né, o rizóbio, corta o nódulo no meio, a gente observa que o nódulo está ativo pela essa presença dessa cor avermelhada no interior do nódulo. O que que é isso? Essa cor vermelha é dada pela presença de uma proteína chamada leg-hemoglobina. E aí é uma coisa importante. Essa leg-hemoglobina, ela aparece pela forma, né, é ativo por causa dessa legohemoglobina que o Rhizobium produz. E
qual a importância? E aqui é importante a gente falar de um elemento que não é nutriente para a planta, mas é um elemento muito importante no processo de nodulação, que é o cobalto. Este cobalto, ele tem uma importância na formação dessa leg-hemoglobina. Esse cobalto, essa leg-hemoglobina regula o oxigênio no interior do nódulo. A bactéria, ela trabalha em condições anaeróbicas e no sistema radicular tem muito oxigênio. Para que esse rizóbio fique ativo e fique funcional, essa leg-hemoglobina tem que regular esse oxigênio. Então, quem regula? Qual é o elemento que ajuda no processo de produção dessa leg-hemoglobina, formando, né, esse ambiente propício para os rizóbios desenvolver? É o cobalto. Então, já começamos a identificar que alguma coisa, de algum momento, a gente vai ter que aplicar, seja na semente, seja na folha, o cobalto, para que a gente consiga ativar e ter mais nódulos ativos no sistema radicular. Então, a presença dessa enzima chamada nitrogenase é importantíssima no processo. É esta enzima nitrogenase, à base de ferro, né, proteína com a base de ferro, e proteínas à base de ferro e molibdênio, olha um outro elemento importante aqui. O molibdênio faz parte dessa enzima nitrogenase que é importante para que esse N2 atmosférico ele se transforme no primeiro momento em amônia, né? E através de processos metabólicos passe como asparagina para dentro do xilema e esse xilema leva esse nitrogênio na forma de asparagina para toda a planta, tá? Então, a enzima nitrogenase é o que faz esse processo funcionar, né? Aparecer, existir. E aí, cobalto para a leg-hemoglobina, molibdênio, que é importante para a enzima nitrogenase. São dois elementos muito importantes. No caso, o molibdênio, ele é considerado um nutriente, um micronutriente. O cobalto é um elemento muito benéfico, tá? Então, importante os dois. Então, a simbiose, aí, vou passar alguns autores para vocês aqui, desde muito tempo, né? Em 1973, Veste Colaboradores já fala dessa simbiose com bradyrhizóbio, que ele pode proporcionar uma fixação de 100 a 160 quilos de nitrogênio por hectare. A Embrapa, ela já publica em alguns trabalhos que a inoculação substitui integralmente a necessidade de adubação nitrogenada nas lavouras de soja, integralmente. E que esse bradyrhizóbio pode converter o N2 da atmosfera em quantidades de até 300 quilos de nitrogênio por hectare, que são aproveitados pelas plantas. Então, já há trabalhos, desde muito tempo, que demonstram, no caso a Embrapa aqui, né, citando que pode substituir integralmente a necessidade de adubação nitrogenada. Então, mas afinal de contas, a adubação de nitrogênio na semeadura, aquela pequena adubação, aquela pequena dose, atrapalha ou ajuda? Então, vamos ver alguns trabalhos que falam sobre isso. Então, esses trabalhos, eles estão sendo conduzidos desde muito tempo. Então, Hungria, com vários trabalhos na década de 80 e 90, confirmam, né, não haver qualquer benefício no rendimento de grãos pela aplicação de 10, 20, 30 ou 40 quilos de N na semeadura, seja nos sistemas de plantio convencional ou plantio direto na região sul e nos cerrados. Então, Hungria, colaboradores, né, demonstram em vários trabalhos desde muito tempo que não há nenhum benefício neste processo de adubação de nitrogênio na semeadura. Crispino e colaboradores, em 2001, conduziram ensaios da Embrapa Soja no Paraná, né, aqui na Embrapa Soja no Paraná e no serviço de produção de sementes básicas da Embrapa também no Paraná, e na Fazenda Boa Vista. Observaram que a aplicação de 100 quilos de nitrogênio na semeadura reduziu drasticamente a nodulação. E olha aqui, a gente tem uma situação aqui, ó, massa de nódulos secos e N total acumulado na parte aérea. Se a gente observar em plantio convencional e em plantio direto, para esta cultivar aqui na safra 2000 e 2001, estou falando de 2000 e 2001, sem inoculação com 200 quilos de N, 50 no plantio e 50 no florescimento, inoculação padrão, o IP mais 30 no plantio, IP mais 50 no pré-florescimento, IP mais 50 no início do enchimento de grãos. Se a gente observar aqui, sem inoculação, essa área já era uma área de soja há muito tempo, então ela
teria, né, inicialmente risóbio no processo, não era uma área de primeiro ano. Então, a gente observa que sem inoculação, uma inoculação padrão deu 30, né, a massa de 30 miligramas por planta de nódulos. Sem inoculação, 41. Mas olha, observa aqui que quando eu coloco 100 quilos de N no plantio, olha o que acontece com a massa de nódulos secos, né? Ele despenca em peso, né? Seja no plantio convencional, seja no plantio direto, né? Há uma redução considerável da massa de nódulo seco. E aí a gente vê a produção. A produção alterou? Não teve alteração pela estatística, letras iguais, não tem diferença estatística significativa. Então, observe o seguinte, se eu fizer inoculação ou não fizer inoculação, no caso dessa área, e se eu fizer uma aplicação de 200 quilos de N, que é caro por hectare, não tem diferença. Então, na verdade, a conclusão que a gente chega é que eu não vou, neste momento, fazer adubação de nitrogênio nem semeadura, nem no florescimento, porque não houve diferença estatística em produção, na produtividade aqui da soja. No mesmo trabalho, com outra cultivar, BRS 134, a gente observa também uma redução da nodulação, né, da massa de nódulos, sem alterar a produtividade, sem ter diferenças estatísticas na produtividade aqui, tá? Em termos estatísticos, tá? Então, a gente observa a redução da nodulação nesses trabalhos de 2000 e 2001. Bradway, em 2013, afirma também que esses altos níveis de nitrogênio disponível, seja do solo ou adicionados na forma de adubo, tendem a reduzir a fixação biológica. Por que as plantas fazem investimento na energia exigida para a fixação simbiótica? Apenas quando a suplementação está reduzida, ou seja, quando eu faço uma adubação nitrogenada, Brad e Way afirmam o seguinte, olha, se eu tenho nitrogênio, para que a soja vai nodular? Há uma indução ambiental de mostrar para ela o seguinte, tem muito nitrogênio na situação, na região, no solo, não precisa de nodular. Então, há uma redução da nodulação em função do excesso de nitrogênio que está presente no solo. Cardoso e colaboradores, 2018, avaliando o efeito dessas doses de nitrogênio na nodulação, observou o seguinte, doses menores de nitrogênio têm uma quantidade maior de nodulação. Então, quantidade de nódulos por vaso em função de diferentes doses por quilo. Então, a gente observa que doses menores de nitrogênio têm maior quantidade de nódulos. Peso dos nódulos em gramas em função das doses. Quanto menor a dose de nitrogênio, maior o peso dos nódulos. Isso também indica que a adubação pesada de nitrogênio, ou ter adubação nitrogenada, afeta a nodulação na soja. Tá? Outro trabalho de Zulf colaboradores de 2019, observaram que a adubação nitrogenada na soja inibe a nodulação e não melhora o crescimento inicial. Olha a observação aqui, número de nódulos, e há uma redução do número de nódulos, né, no gráfico A, e o volume dos nódulos também há uma redução ao aumentar a dose de nitrogênio no processo produtivo. Então, vários trabalhos. Hungria, adubação de Hungria, em 2022, adubação com fertilizante nitrogenado e semeadura é antagônica à fixação biológica e aplicação nesse estágio é crítica por inibir a infecção nas raízes. O que Hungria quis dizer com isso? Porque a nodulação começa em V2, V3. Então, quando eu faço uma adubação nitrogenada, a partir do momento que inicia, né, é o momento de iniciar esse processo de nodulação, a soja, tendo nitrogênio no processo, no solo, ela reduz essa nodulação, crescendo menos nódulos, menos massa de nódulos, menos números de nódulos para o sistema radicular, o que lá na frente vai fazer com que a planta não fixe esse nitrogênio atmosférico, porque não tem o número de nódulos suficiente para fazer isso. Então, considerações iniciais, considerações finais. Então, na verdade, é o seguinte, de posse de todas essas informações, nós não precisamos fazer adubação nitrogenada em semeadura, em dose nenhuma. O que a gente pode, imagina, é o seguinte, fazer uma formulação de adubo com nitrogênio
ou sem nitrogênio, às vezes, comercialmente, é um pouco mais complicado. Então, pensando na logística e no processo produtivo, pensando na adubação com formulação NPK, né? Apenas para o trabalho de formulados comerciais, talvez trabalhar com, para fazer o cálculo, né, do formulado ideal, trabalhar com formulados que tenha pouco nitrogênio na sua formulação, 2,30,16, o 4,30,16, mas com doses bem baixas, porque, de fato, pelos trabalhos, o adubo nitrogenado, o nitrogênio em adubação, ele atrapalha a nodulação pelos resultados que a gente viu nesses trabalhos que eu mostrei aqui. Então, na verdade, não há necessidade. Se for o caso, em função do formulado que vai ser aplicado, né, com doses baixas nessa adubação. Agora, fundamental, molibdênio e cobalto. Fundamental, molibdênio para enzima nitrogenase e o cobalto para a questão da leg-hemoglobina, regulando o nível de oxigênio no nódulo ali. Então, é fundamental. No tratamento de semente ou em foliar, V3 e V5. Por que V3 e V5? Porque é onde inicia o processo de nodulação. Né? Na fase vegetativa da soja, V2, V3, é onde a planta começa a iniciar o processo de fixação biológica do nitrogênio, há uma associação simbiótica nessa fase. Então, ou foliar nas mesmas doses, 2 a 3 gramas de cobalto, mais 12 a 15 gramas de molibdênio por hectare, no tratamento de semente, ou via foliar. Cuidado com isso aqui, atenção, fungicidas mais micronutrientes, antes da inoculação. Um outro detalhe, que momento se vai fazer a inoculação dessa soja para plantio? O quanto mais próximo do processo da semeadura, melhor. Há trabalhos que falam que a inoculação tem que ser feita no máximo 18 horas antes da semeadura. Depois desse prazo, o produtor precisaria refazer essa nodulação, porque o rizóbio iria morrer ali se ele ficar muito tempo em contato com a semente, sem fazer a semeadura, sem ir para o solo. Então, tratamento, a inoculação com o rizóbio, muito próximo da semeadura, né? É a última etapa. Faz a inoculação e faz o plantio. O fungicida e os micronutrientes pode ser feito antes da inoculação. Então, faz o tratamento de sementes com micronutrientes e com fungicidas e depois faz a inoculação. Nunca antes. Inoculação primeiro e depois o tratamento. Primeiro fungicida, primeiro micronutriente no tratamento, depois a inoculação, imediatamente faz a semeadura. Em áreas de primeiro ano, há uma sugestão. Área de primeiro ano, o que é área de primeiro ano? É uma área, por exemplo, que era de pastagem, ou era uma área de uma área de floresta, de pinos ou de eucalipto, ou de cana-de-açúcar, por exemplo, e vai fazer um processo de rotação ali para recuperar um pouco aquela área. Ou o produtor vai começar a trabalhar com soja a partir daquele momento. Então, nessas áreas consideradas de primeiro ano, é importante a gente trabalhar com 2 a 3 vezes a dose a dose do inoculante. Qual que é a dose do inoculante? De maneira geral, é 1,2 milhão de células bacterianas por semente. Então, já é feito o cálculo. Quando o produtor vai adquirir esse inoculante, já tem, seja no turfoso, seja no líquido, a quantidade de bactérias por semente ali naquele momento. Então, qual que é a dose? 2 a 3 vezes. Então, trabalha com 2,4 milhões de bactérias ou 3,6 milhões de bactérias do inoculante. Então, faz uma dobra, né, ou triplica essa dose. E áreas de primeiro ano, mesmo que fizer o tratamento de sementes com cobalto e molibdênio, faça a aplicação de cobalto e molibdênio via foliar, ok? Essas seriam as recomendações. De posse dessas informações, não há necessidade de nitrogênio em semeadura. E o fundamental, cobalto, molibdênio, tratamento rápido, tratamento inoculante, né, com inoculação rápida e fazer a semeadura rapidamente. E, se for de primeiro ano, dobrar ou triplicar a dose de inoculante, cobalto, molibdênio via foliar. Ok? Espero que tenham aproveitado o vídeo, espero que tenham gostado. Dúvidas, não deixem de registrar as dúvidas e eu terei o maior prazer em responder
todas elas. Ok, pessoal? Fiquem em paz. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.